Olá, eu sou a Jéssica e você no Mercado de hoje vai falar sobre pós-graduação. E ninguém melhor para falar desse assunto que o nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação e extensão aqui da UniOeste, o Dr. Adilson Guelfi. Dr. Adilson, muito obrigada por ter aceito o nosso bate-papo aqui com a gente hoje. Jéssica, eu que agradeço e espero contribuir aí com todas as respostas que vocês precisarem. Ah, com certeza. E para começar, eu acho que seria bastante interessante a gente falar sobre os tipos de especialização ou pós-graduação que a gente tem aqui no ensino superior, não é mesmo? Sim. Nós temos vários tipos de pós-graduação. Nós temos o aperfeiçoamento, nós temos as especializações, os MBAs, os mestrados e os doutorados. O mais importante de se entender é que todas essas pós-graduações, elas são necessárias. E cada uma delas se encaixa dentro da carreira profissional em algum momento, em alguma condição que ele precise. Mas todas essas pós-graduações têm a sua contribuição na carreira profissional e todas elas vão se encaixar em algum momento da carreira ou em algum momento da vida profissional dessa pessoa. Ai, bacana. Pensando nisso, professor, tem alguma idade certa para começar a pós-graduação? Não. Pós-graduação, o mais importante é fazer, tá? Em algum momento da linha da vida profissional da pessoa. O mais importante é fazer essa pós-graduação. Por exemplo, nós temos as especializações e os aperfeiçoamentos. Eles se encaixam, muitas vezes eles são mais procurados para alunos que acabaram de se graduar ou para profissionais que acabaram de obter a graduação, mas existem também os mestrados e doutorados que têm as suas características que eles também vão ajudar num determinado momento para que possa haver um aprofundamento, para que novas habilidades e competências possam ser aprofundadas nisso. O importante é o ouvinte entender que é isso, né? A carreira ou a vida profissional é um momento que ao longo da sua vida você vai buscar competências, ou novas competências, o aprimoramento ou o aprofundamento, e competências tem que vir sempre com as habilidades, ou seja, o saber fazer e depois com as atitudes. E essas pós-graduações, elas ajudam justamente nisso. E é isso que hoje está diretamente relacionado com o sucesso profissional da pessoa, com o sucesso profissional. A gente tem percebido, né, doutor, que assim, o recém-formado acabou a faculdade, ele já procura uma especialização mais para pós-graduação lato sensu. O porquê? O que dá esse start nele de procurar logo a pós-graduação? Tá. Aí, Jéssica, é importante entender, né, as pós-graduações, vamos dizer assim, que são mais procuradas logo depois que o profissional se forma na graduação, ou são os aperfeiçoamentos ou as especializações. Tá? Essas têm têm algumas características, como, por exemplo, o tempo, tá? Elas também buscam aí dar tanto um complemento um pouco mais profundo em termos de conhecimento, como também o reforço de algumas competências que muitas vezes podem ser que elas precisem de complementação após a graduação. Tá? E elas são direcionadas, as especializações e os aperfeiçoamentos, justamente para trabalhar a prática, para trabalhar a habilidade. Tá? Mas é importante uma situação, evitar confundir também e criar alguns mitos com relação aos mestrados e doutorados, que depois eu vou falar, tá? Mas ela vem justamente por causa disso, a questão de tempo, né? Ela é mais rápida, ela tem um investimento, muitas vezes para a pessoa que está entrando na vida profissional, cabe de forma mais adequada a questão do investimento, e ela vem justamente trabalhar isso, aquelas competências, aquelas habilidades, aqueles conhecimentos que precisam de uma determinada, vamos dizer assim, lapidação após essa graduação e que vão estar relacionadas diretamente com aquelas habilidades, com aquelas atitudes que o profissional vai precisar de início de carreira. Bacana. Doutor, nós sabemos que especialização em pós-graduação se enquadra em dois tipos, o lato sensu e o estrito sensu. O estrito sensu dá até um medinho, falar o nome dá até um sustinho, né? E estrito sensu seria mestrado e doutorado, não é? O que difere o lato sensu do estrito sensu
É questão de aprofundamento de conteúdo, de conhecimento, é de tempo? O que é essa diferença? O importante entender, né, lato sensu, que são as especializações, os MBAs, muitas vezes os aperfeiçoamentos, é uma palavra em latim que significa sentido amplo. Ali o profissional já começa a ter um direcionamento de área sobre aquilo que ele gosta de atuar. O estrito sensu também é uma palavra do latim, sentido estrito, né, limitado, ou seja, você vai trabalhar em determinadas linhas de pesquisa. O mestrado é um pouco mais longo, você vai se aprofundar mais, mas algo que ajuda muito é que no mestrado você vai ter, aprofundar conhecimentos, você vai fazer um trabalho, você vai ganhar mais autonomia, você vai ganhar mais proatividade, você vai ganhar, vamos dizer assim, mais aquelas características que hoje as empresas buscam ligadas à inovação. Jéssica, eu vou citar só uma frase que foi de um executivo aí da Shell. Ele dizia o seguinte, que a vantagem competitiva sustentável, né, todo mundo fala em preço, todo mundo fala em diferenciação de serviço, mas quando você pega uma vantagem competitiva sustentável, né, isso depende da capacidade da sua empresa de aprender mais rápido do que o concorrente. E aí, obviamente, os mestrados, os doutorados ou umas complementações com as próprias especializações, que a gente fala do pós-graduação, né, ou após a graduação, a educação continuada, é isso que na realidade vai garantir com que as empresas tenham essa vantagem competitiva sustentável. E isso se consegue com o quê? Isso se consegue com estudo, com conhecimento que o profissional adquire e leva para a sua prática. Então, se eu acabei de me formar, desejo já ingressar no mestrado, posso? Pode. Não existe uma sequência, por exemplo, não necessariamente eu preciso fazer uma especialização para fazer um mestrado. Como eu falei, eu também posso fazer um mestrado e depois fazer uma especialização. Não existe uma sequência para isso. O que existe é o seu objetivo de carreira, tá? E o seu momento de vida, a sua capacidade de investimento, de tempo e de dinheiro. É isso que existe e é por isso que eu falei inicialmente. Você precisa entender esse seu momento para encaixar a melhor pós-graduação. Então, você pode começar com mestrado? Claro que pode. Eu conheço profissionais que começaram fazendo mestrado e doutorado e que hoje têm um grande sucesso. Eu conheço profissionais que começaram com uma especialização, foram fazer mestrado ou doutorado depois de 10 anos e que também têm sucesso. O importante é fazer pós-graduação. O importante é o aluno evitar cair em algumas armadilhas, ou o profissional evitar cair em algumas armadilhas, achar que as coisas você aprende muito rapidamente, ou aquelas pessoas que procuram enganar no mercado, falando que com cursos, muitas vezes cursos muito rápidos, você consegue resultados bons. Não. O resultado ele vem de esforço, ele vem de dedicação, ele vem de trabalho, ele vem de uma parceria entre universidade e empresa, que sempre existiu, a universidade sempre olhou para o mercado e isso daí vem com estudo contínuo e com esse aprimoramento de competências, habilidades e atitudes. Isso leva tempo, tá? E isso leva dedicação. Então, o mais importante é a pessoa entender o seu momento e realmente pensar numa carreira como educação continuada. Eu preciso, após a minha graduação, eu preciso investir na minha carreira para ter sucesso. E isso a pós-graduação ajuda. Bacana. O senhor falando aqui, eu já estava aqui pensando. Então, quer dizer que, né, o mestrado ele não é só para a carreira acadêmica, né? Então, quer dizer que o mercado tem acolhido bastante, ou então acolhido bem esse profissional que tem feito mestrado e doutorado também, correto? Sim, é importante também desmistificar, né, implodir, né, destruir determinados mitos. Algumas pessoas elas acabam falando, mestrado, doutorado é academia. Não, também você pode dar aula, também você pode ter a academia. Como eu falei, para mim hoje, mestrado e doutorado, ele dá autonomia ao pesquisador e ao profissional. E isso para quê? Para buscar inovações. Ele tem autonomia, ele vai ter a sistemática, ele vai ter o procedimento de como buscar inovações. Quem é o grande consumidor dessas inovações? O grande consumidor é o mercado. Pode ser que o mercado ele até tenha inovações que ele guarde mais para frente. Aí depois a gente vai falar de tempo, de momento do mercado, tá? Mas o grande consumidor desta parceria, onde as inovações nascem
no mestrado, no doutorado, na pós-graduação, é o mercado. Tá? Então, assim, hoje, para mim, um bom mestrado e um bom doutorado, eles criam habilidades que são muito disputadas hoje pelas empresas, justamente por essa capacidade de aprendizado, essa visão de futuro. Hoje o momento, Jéssica, ele nos gera muitas incertezas, né? Tem um autor chamado Peter Drucker que ele fala das turbulências. E mais do que nunca, você precisa de profissionais com proatividade, com capacidade de inovação, para poder, muitas vezes, tratar essas turbulências que, às vezes, elas podem acontecer daqui 6 meses, daqui 4 meses, daqui 1 ano. Tá? E essa habilidade de você ser proativo, de você ser flexível, de você ter uma capacidade de inovação perante o cenário que se desenha no futuro, isso é uma competência que a maturidade em pesquisa, desenvolvimento e inovação, ela capacita o profissional. Essa habilidade de estar sempre buscando se atualizar faz toda a diferença para o profissional, com certeza. E agora, assim, eu posso fazer várias especializações, ou tem um limite, ou é uma só, enfim, eu posso fazer quantas especializações ou não tem limite? Não, você pode fazer quantas você quiser, você pode fazer quantos mestrados você quiser. O limite, quem vai definir é o que você decidiu em termos de plano de carreira para você. Tá? Uma coisa importante, Jéssica, você falou aí, né, o que vai decidir, mas o que é o sucesso profissional? Claro, quando você fala sucesso, é realizações, é você estar num ambiente que você gosta, é fazer um trabalho que você gosta. E assim, o resultado financeiro ele é também uma consequência disso. Mas só complementando um item que você comentou, hoje existe uma pesquisa de 2020, deve sair algumas coisas novas aí também para o ano que vem, do Semesp, que ele diz o seguinte, um aluno de pós-graduação, com pós-graduação lato sensu, comparado com um aluno que apenas é graduado, ele dobra em termos de rendimento médio mensal. Nossa. Quando você tem um mestrado, você está falando de 2,5 vezes, né, ou 2,5 vezes a mais comparado com um seu rendimento médio de apenas um graduado. Quando você pega um doutorado, passa de 3. Então, assim, há uma correlação no mercado direta entre maior rendimento médio mensal e a sua capacidade de estar ligado às pós-graduações, às especializações, aos MBAs, aos aperfeiçoamentos, aos mestrados, doutorados e também o que a gente vai comentar daqui a pouco também, as residências, enfim. Essa capacidade da pós-graduação te traz sucesso profissional, que você vai estar também aí disputando os melhores cargos, né? E além disso vem o resultado que é justamente o retorno financeiro para a carreira. Pensando assim nas áreas de conhecimento, todas as áreas possuem especializações? Todas as áreas possuem especializações. Nós temos, nas diversas áreas de conhecimento, exatas, engenharias, informática, tá? Eu gostaria só de dar um destaque aí para as áreas de engenharia e informática, que muito se fala, e eu tenho também assim, estudado bastante e acompanhado alguns formadores de opinião que realmente, tá, a demanda por profissionais de tecnologia, aí você pega engenharia e informática, ela vai continuar sendo alta. Tá? Hoje nós já vivemos uma questão de mais vagas do que profissionais formados, então praticamente é emprego garantido. Tá? Hoje o projeto Talentos da Faculdade de Informática, ela faz com que a empresa já contrate o aluno ainda em graduação e depois dê a ele estímulos para continuar fazendo pós-graduação. Tá? Então a área de tecnologia ela vai ser muito demandada, então aí uma dica aos profissionais que quiserem ter aí uma capacidade, uma empregabilidade maior no futuro, tá? Mas nós temos também, claro, dependendo das regiões, na agronomia, né, no setor das agrárias, médica, setor da saúde, engenharias exatas, humanas, administração, direito. Então, todas essas áreas e algumas outras que talvez eu tenha esquecido aqui de mencionar, elas são cobertas, sim, pelas especializações, pela pós-graduação.
Bacana. O pessoal pegou a dica, ficaram ligados, viram? Doutor, pensando nas especializações dessa forma, na área da saúde, lá no médico, nós sabemos que terminou a medicina, vai para a residência, né? Mas existem especializações para esse pessoal da área da saúde? Sim, existem, como você bem lembrou, Jéssica, as residências também são pós-graduações. Né? Acho que só uma coisa aqui, né? Um esclarecimento. É claro que quando a gente pensa em residência, nós associamos diretamente à classe médica, né? A saúde como classe médica. Mas hoje nós temos residência em medicina veterinária, podemos ter residência em agronomia, a UNOeste também tem um programa de residências na agrárias para agronomia, zootecnia e medicina veterinária. Então, as residências são uma forma de pós-graduação para capacitação técnica, ou seja, é você aprimorar a técnica na prática. Por isso que os alunos ficam no hospital, né, quando se fala da medicina humana, os alunos ficam aqui no hospital veterinário, na agronomia eles ficam na fazenda experimental. Então tem várias residências e elas são relacionadas ao aprimoramento de habilidades em termos de campo, né, de prática profissional. Mas além das residências, também tem as especializações nas áreas da saúde. E as nossas especializações, elas estão concentradas principalmente nessa questão da prática, do aprimoramento das habilidades que, porventura, houve, né, um conhecimento anterior que foi passado para eles e a gente precisa que eles façam o quê? Tenham habilidades e tenham atitudes para fazer. Então, um exemplo, nós temos 2 cursos de especialização, um em medicina do trabalho e outro em geriatria. 90% prático, empresa e hospital. Temos o curso também de enfermagem em emergência, também, maior parte das horas, hospital, e justamente essa de emergência ligada hoje a um problema que a sociedade passou com a pandemia antes, mas que hoje são conhecimentos que precisam ser aí passados para os profissionais para que eles possam continuar lidando com esse período aí que foi de bastante alteração para nós, tá? Nós temos, eu falei das especializações, mas tem um aperfeiçoamento em dermatologia clínica. Ele é realizado inteiramente no ambulatório Ana Cardoso, onde tem feito a base de atendimentos clínicos, onde nós queremos justamente destacar essa parte de habilidade e atitude prática que o aluno precisa ter no atendimento e, óbvio, né, tudo isso aí com humanização ao paciente. Show, doutor. Acho que sim, poderíamos destacar que aqui na UNOeste nós oferecemos diversos tipos de especialização, correto? Assim, para atender todo o público, tanto à distância quanto presencial, nós podemos atender todo esse pessoal que tem esse desejo, esse anseio por fazer a especialização, não é? Temos alguns modelos, né, o presencial e o EAD, e nós sempre se destacamos por ambos, né, serem de alta qualidade, tá? Então, o EAD também, ele tem cursos excelentes hoje, o nosso núcleo de educação à distância com cursos excelentes, que, como eu falei, atendem determinado público que tem, muitas vezes, que precisa de algumas características para se formar. E isso ele gera um grande valor e uma grande vantagem para a sociedade. Ele leva também conhecimento mediado por tecnologia e isso é muito importante. Então, o EAD também é algo que nós sempre trabalhamos para oferecer um produto de qualidade ou aprendizado de qualidade, assim como nós temos também com o presencial. E é uma novidade, né? 2022 nós vamos ter que lidar, por conta do MEC, com o ensino híbrido, né? Com a aprendizagem híbrida. Então, mais do que nunca, a UNOeste vai procurar um modelo onde ele pega as melhores vantagens e a personalização, quer seja do presencial, do EAD e também do ensino remoto, que foi quando nós aprendemos com a pandemia, tá? Então, a universidade está preparada, ela já está trabalhando com os produtos e nós vamos aproveitar o que há de melhor para personalizar esses produtos, quer seja com ensino à distância, que nós oferecemos também com qualidade, o presencial e o ensino remoto, que nós mantemos com a mesma qualidade. E para a gente fechar, doutor, o senhor gostaria de deixar alguma dica, de modo geral, para o pessoal? A maior dica que eu gostaria de dar, tá? Pensem em pós-graduação.
O sucesso profissional, ele vem com bastante esforço, ele vem com bastante trabalho, com bastante aprendizado, com bastante aprimoramento de competências, com habilidades práticas e com atitudes que você toma. Tá? A universidade, outra coisa também. A universidade, ela sempre foi parceira do mercado. Eu sempre brinco, né? Agora nós vamos passar de uma parceria e cada vez mais a universidade ela vai ter que fazer um casamento com o mercado. Eles vão ter que conviver juntos. Tá? Então, o que eu passaria? Acreditem e invistam em pós-graduação. E isso vai retornar para vocês, isso vai retornar a todos os profissionais com sucesso e, consequentemente, o retorno financeiro desejado. E evitem acreditar em fórmulas mágicas ou mitos. As pessoas que muitas vezes plantam mitos, eles plantam para os outros, né? Nunca para eles. Então, assim, só uma universidade de qualidade, como a UnoOeste, a segunda melhor particular do estado de São Paulo, só elas conseguem realmente fornecer aquilo que o profissional precisa para ter sucesso. Eu acho que depois dessa chuva de conhecimento, de motivação, acho que fica impossível a gente não desejar se formar e já pular logo direto, né, para pós-graduação. Pessoal, esse foi o nosso bate-papo com o nosso doutor Adilson aqui, o nosso pró-reitor. Doutor Adilson, obrigada por esse bate-papo. Passar todas essas informações que muita gente não sabe, não conhece. Fica aqui também uma dica, pessoal. Se você gostou do vídeo, tá? Ficou com alguma curiosidade, quer saber alguma coisa, já deixa aqui nos comentários a sua pergunta, a sua curiosidade, para a gente poder esclarecer a você. Doutor, obrigada. Jéssica, eu que agradeço aí a oportunidade e a pós-graduação também é um momento, tá? Se a pessoa quiser buscar novas áreas, buscar mudar muitas vezes de atuação, a pós-graduação ela é flexível, tá? Então é um recado que eu daria também e agradecendo desde já a oportunidade. Aí, pessoal, mais uma informação. Se curtiu, dê seu like aqui no vídeo e fique ligado nos próximos vídeos que nós temos para vocês. O Você no Mercado de hoje fica por aqui. Até a próxima!